né? Pensar uma educação antirracista é pensar os espaços da comunicação, da recreação, da mídia. Então, é uma perspectiva que deveria abranger todos os espaços da sociedade brasileira. Tudo isso pode ter esse aspecto antirracista. Eu posso ler histórias para as crianças, desde o útero, né, quando bebês, que falem de temas da cultura afro-brasileira e indígena. Eu posso ouvir música que tragam esses elementos. Então, a educação antirracista na primeira infância, especialmente, não é falar de racismo, não é falar da escravização, é falar da cultura, das linguagens. O que é uma educação antirracista e como a família, a escola e especialmente as pessoas brancas podem realizá-las para tornar a sociedade brasileira menos discriminatória e mais equânime racialmente? Este é o tema deste episódio, que traz a professora Lucimar Rosa Dias para falar sobre as atividades realizadas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas EREIA, que ela coordena e está vinculado ao programa de pós-graduação do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná. Olá, estamos de volta para mais um episódio do podcast EREIA. Eu sou Juliana Sartori e hoje eu recebo por aqui Lucimar Rosa Dias para falar sobre educação antirracista. Olá, Lucimar, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Eu queria que você, antes da gente começar a falar, que você possa se apresentar para a gente conhecer um pouquinho aí da sua história. Claro, então eu sou Lucimar, né? Eu sou mãe do Fabiano, filha da Dona Odete, do seu Geraldo e professora da Universidade Federal do Paraná. Coordeno o grupo EREIA e sou uma ativista do movimento negro. Muito bom. Aliás, então, é uma grande mãe aí de todas essas conversas que a gente está tendo aqui nesse podcast, né, Lucimar? É verdade, acho que a gente podemos dizer isso. Então, você pode começar falando um pouquinho sobre esse grupo de pesquisa e o teu trabalho realizado na Federal? Sim, então, o grupo de pesquisa, ele nasce, né, digamos, oficialmente em 2017, mas desde que eu vim para a universidade em 2014, mas já tinha um grupo anterior na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E ele é um grupo que tem essa perspectiva de trabalhar com a educação para as relações étnico-raciais. Eu falo assim porque o nome é sempre gigante, né? E cabem muitas coisas dentro desse tema, desse termo. E o grupo ele tem se dedicado dentro desse espectro a trabalhar com relações raciais, mas com focos específicos, sobretudo com a educação das infâncias e com pesquisas sobre mulheres e educação. Ambas, né, os dois focos, eles estão determinados a pensar essa sociedade e contribuir para que essa sociedade seja menos racista, menos machista, né, que ela abriga e acolha todas as existências, e a gente tem trabalhado em torno desses temas. Muito bom. E a gente tem ouvido muito falar sobre educação antirracista, né? E esse tema está passando, acho que, por todas essas pesquisas que vocês realizam dentro do grupo. É algo novo isso? Como que a gente pode conhecer um pouquinho do que é essa educação antirracista? Então, novo não é, porque a luta contra o racismo sempre esteve presente, né, na sociedade brasileira, e a vertente educacional, digamos, também. Mas ela inaugura uma outra forma de pensar, na minha perspectiva, que, inclusive o termo, né, a gente vai mudando ao longo do tempo. Antes eu falava, por exemplo, o meu mestrado, ele fala de combate ao racismo. Educação de combate ao racismo seria. Isso. E agora, depois veio a legislação que trouxe esse termo educação para as relações étnico-raciais. E nesse contexto surge a ideia de uma educação antirracista, que não é uma educação centrada apenas no âmbito escolar. Né? Pensar uma educação antirracista é pensar os espaços da comunicação, da recreação, da mídia. Então, é uma perspectiva que deveria abranger todos os espaços da sociedade brasileira. E também, né, eu acho que tem um elemento novo, que é a ideia de que todo mundo, a frase, né, da Angela Davis viralizou, como a gente diz, e as pessoas começaram a pensar, o que é ser antirracista, então? Eu, né, posso ser um antirracista sem ser professor? Então, como é que eu educo de forma antirracista? Isso provocou um debate na sociedade
E esse eu acho que é um elemento novo, embora, né, a luta antirracista seja algo muito antigo, muito presente, a ideia de uma educação antirracista, ela tem um elemento novo. E ela é uma palavra forte, né? Ela é uma palavra forte, ela acho que sintetiza, né, uma luta. Tá certo. E quando a gente fala de educação antirracista com crianças, existe alguma idade que a gente possa começar a falar sobre isso? Qual que é a tua percepção? Existe, desde o útero. Ótimo. Nós temos, como grupo tem, né, um número grande de pessoas que trabalham com a educação infantil, essa pergunta sempre aparece, porque as pessoas associam o combate ao racismo, a educação antirracismo, a falar de racismo. E aí, você falar de racismo para um bebê, né, não dá, não rola. Então, como é que eu faço uma educação antirracista? Eu falo desde o útero porque é isso, né, a gente fala da importância de conversar com esse bebê que está na barriga, de ler para ele, de ouvir música. Tudo isso pode ter esse aspecto antirracista. Eu posso ler histórias para as crianças, desde o útero, né, quando bebês, que falem de temas da cultura afro-brasileira e indígena. Eu posso ouvir música que tragam esses elementos. Então, a educação antirracista na primeira infância, especialmente, não é falar de racismo, não é falar da escravização, é falar da cultura, das linguagens. E a cultura afro-indígena, podemos dizer assim, ela é muito rica, né, na sonoridade, nas cores, em tudo que os bebês gostam. Então, a gente tem defendido lá no EREIA que a educação antirracista, por exemplo, quando a gente pensa em espaços educacionais, tem que ser desde o primeiro momento em que o bebê entra na instituição, mas não é o foco no racismo, nas experiências tristes, duras que o racismo provoca. É o contrário, é criar repertório para todas as crianças e não só para as crianças negras, indígenas também, né? As crianças brancas, talvez mais ainda, precisem de referenciais positivos sobre o que é ser negro e negra no Brasil e no mundo, a partir dessas linguagens da infância, da música, da dança, das cores, da estética. Eu tenho visto muitos influencers indígenas no Instagram e vários deles apresentando a estética indígena, né? As pinturas, as cores que eles usam, é muito lindo. Então, é isso que é fazer educação antirracista desde o útero, é trazer esses elementos positivos que marquem, né, um outro repertório e façam contraponto a essa ideia da negatividade de ser negro ou indígena. A criança que não teve esse contato desde o útero, desde o berço, como você fala, também pode ter contato logo que for possível, né? Qual que é a sua dica? Sim, para as famílias, eu acho que elas precisam ficar bem atentas, especialmente famílias brancas, né, que demoram a perceber o racismo, porque elas estão protegidas, né, numa sociedade que tem um racismo estrutural. As pessoas brancas, mesmo as bem-intencionadas, elas demoram. Eu tenho esses depoimentos no grupo. Sim, vem com aquele já modelo que já vem, né, sendo repassado há tantos anos, lendo os Isso. mesmos contos de fadas, né? Que são as princesas Exatamente. loiras, enfim. E tudo né? parece Sem muito querer encaixado. acaba reproduzindo mais uma Sim, vez. exatamente. Parece né? que está tudo dentro Exato. do esperado, né? Mas é Então, possível reverter essa situação, né? é possível e acho que assim, ter um olhar atento, ouvir o que as pessoas estão falando, ouvir o que os cientistas do campo das relações raciais estão produzindo, o que as mães negras estão dizendo. A gente tem muito hoje, né, a possibilidade do Instagram, do Facebook, muitas mães dando seus depoimentos. A gente teve um caso aqui em Curitiba da mãe que chegou no SEI e estava supostamente um trabalho para valorizar a cultura negra, mas eram representações de mulheres com cabelo de bombril. Aí nós que somos estudiosos falamos, gente, mas não é possível que ainda hoje alguém ache, né, que valorizar a pessoa negra é pôr um cabelo de bombril. A gente sabe que não é. E por que isso se repete? Então, esse olhar atento, essa escuta às pessoas que vivenciam essas experiências é uma dica. Eu preciso olhar para o mundo. E o que o mundo está me dizendo? O mundo está me dizendo que tem palavras que não podem ser ditas. E eu não sei por que as pessoas se incomodam. Mas não pode mais falar denegrir? Não, não pode.
dá para mudar, né? Nosso vocabulário é muito rico e a gente vai encontrar outras possibilidades. Então, eu acho que a minha maior dica é isso: escute, né? Ouça. A gente tem muitos casos ainda de crianças negras aqui em Curitiba sofrendo por causa do cabelo. Muitos. É impressionante. Em novembro a gente recebe mais, né, depoimentos, mas se tem isso é porque nós, como sociedade, ainda estamos falhando em reverter essas referências. Então, estamos falhando porque a gente escuta pouco as pessoas que vivenciam essas experiências. Certo. E, Lucimar, qual o papel da família e da escola nesse processo? Tem um que é mais importante que o outro? Eles têm que andar combinados? Eu penso que eles têm que andar combinados, mas às vezes um falha e o outro é que tem que agir sobre, né? Sim. Então, eu sou uma mãe que não sou negra e sou antirracista, ou quero ser antirracista. Quando a gente fala que não basta dizer que é antirracista, tem que agir. Então, eu chego numa instituição e vou matricular o meu filho ou a minha filha. Eu preciso saber qual é a política dessa instituição em relação à diversidade étnico-racial. É uma pergunta que todas as famílias precisam fazer para mostrar que elas dão importância a esse tema. Assim como elas perguntam: como é que vocês alfabetizam? Que livro didático vocês usam? Essa pergunta tem que estar na boca de todos nós, especialmente, eu sempre falo, das pessoas brancas, classe média alta, que não convivem com racismo nas suas experiências. Elas são importantes porta-vozes disso. E às vezes é a escola, né, que deve interpelar essa família, porque existe um mito que a criança, ela vem ou tem comportamentos racistas por causa da família. Eu sempre falo isso com os professores e professoras. Não é por causa da família, é por causa da sociedade. A gente tem famílias antirracistas com crianças que manifestam posições racistas. E as famílias ficam em pânico, me procuram. Lucimar, mas eu nunca. Aí eu falei, calma, você nunca, mas a sociedade como um todo produz essa perspectiva. Então, eu acho que trabalha-se junto, mas a gente fica atenta. Se a escola não está respondendo a isso, a família tem que cutucar essa escola, perguntar, acionar essa escola, até porque é uma legislação, né? Nós temos que cumprir a lei. Nós queremos muito que esse Brasil, né, que essa democracia, o Brasil como uma democracia, cumpra as suas leis. E o trabalho com relações raciais é uma normativa que está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, a escola tem que acionar as famílias para se envolverem com trabalhos desse tipo, e as famílias também têm que acionar a escola para que a escola produza trabalhos ricos, né? Não é aquele 20 de novembro que a gente está acostumado, vamos cantar uma musiquinha sobre a questão do negro no dia 20, ou o dia do índio ainda, né? Que fala um índio. Não, é um trabalho contínuo, é um trabalho que faz parte da proposta da instituição. Certo. As pessoas brancas, como você já comentou, né, Lucimar, também podem colaborar e devem colaborar com toda essa questão antirracista. Queria que você trouxesse mais alguns exemplos para que as pessoas que se identificam com isso falem, acho que talvez eu nunca tenha pensado nisso, possa colaborar um pouquinho melhor. É verdade, eu tenho enfatizado bastante esse papel da pessoa branca na luta antirracista, né? Muitas, às vezes, me perguntam, e eu sou também do movimento negro, então, como pesquisadora, eu sempre respondo com a maior paciência, como professora, porque eu acho que esse é o meu papel, esse é o papel do EREIA, por exemplo, é de formar mesmo. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas me perguntam aquilo que elas têm medo de falar em público, mas que, às vezes, sente, né, quando a gente vai fazer palestra, que ela pode fazer aquela pergunta que parece básica, boba, e ela faz. Os ativistas, em geral, não têm muita paciência, né? Eles dizem, olha, tá tudo aí, você já deveria saber. Vira. Se vira, exatamente. Então, eu acho que é sempre uma mediação entre esse processo, porque as pessoas, de fato, elas têm dúvidas. Elas têm dúvida de qual a palavra que elas devem usar. Elas têm dúvida por conta da discussão do lugar de fala. Eu posso ou não posso falar? E eu acho que é muito pertinente que as pessoas, quando elas têm dúvida, elas já estão dando um passinho, porque elas estão com uma escuta aberta e estão interessadas em fazer o certo. Já né? é um movimento. Já é um movimento. Eu sou uma sagitariana otimista. Né? E aí, me parece que o que é importante, né, nesse movimento é abrir-se e estudar. Eu sou uma estudiosa, né? Então, e o estudar não é só ouvir um podcast como esse, por exemplo, é formativo, né? Então, a pessoa
ela precisa ir atrás da informação, ela precisa buscar. Por que a gente fala tanto é preciso ler autoras negras, é preciso ler autores negros? Porque essas pessoas, a partir das suas experiências, quando a gente bate um papo, a gente não sai, né, aprendendo um pouco sobre o outro. A leitura de textos é isso, né? Ouvir as pessoas negras sem aquela proteção, né? Pera lá, eu não sou racista. A primeira coisa que as pessoas falam, não, eu não sou racista. Desarme, né? Pense, todos nós somos. Eu, como pessoa negra, também sou ensinada nessa sociedade racista a ser racista. Sim, por ser uma questão estrutural, assim como outras que a gente tem a resolver, né, na nossa sociedade. Exatamente. Então, eu vou me desconstruindo. E a gente tem que ter menos medo de se desconstruir, né? É bom, porque a gente vai juntando novos pedaços e vai se descobrindo. Então, as pessoas brancas, eu acho que elas precisam ter essa escuta e ir atrás do conhecimento, que ele está muito farto. Nós temos hoje muita produção interessante em diferentes áreas. Você pode ir para a economia, você pode ir para a literatura, você pode ir para a sociologia, tem a educação, muitas áreas que vão nos formando, né, como pessoas que querem construir esse país de um outro jeito, a partir de outras premissas. De outros olhares. Exatamente. E qual seria a sua mensagem final para quem quer ser antirracista, talvez esteja iniciando esse caminho, como você falou, mas que ainda tem uma caminhada pela frente? Olha, a minha mensagem final é assim, não tenha medo de errar, você vai errar, será cobrada e cobrado por isso, porque também a gente não pode, ai, nossa, eu fui falar um negócio, alguém do movimento negro veio lá e bateu forte em mim. Poxa, eu tô querendo construir o antirracismo. Tá, mas vai ter que aprender, né? Que nesse errar e aprender, vai ter momentos tensos, porque nós estamos vivendo essa opressão há mais de 500 anos, então não é possível pedir paciência para todo mundo, especialmente para as pessoas jovens, né? Eu tenho 56 anos, mas as pessoas jovens, elas têm um impulso maior. Então, assim, não se afastar da luta antirracista porque foi cobrado de uma forma ou de outra, porque a gente está sendo cobrado há 500 anos a lidar com isso. Então, tenha paciência e se engaje mesmo. Quem quer, de fato, constituir uma luta antirracista, não vai se sentir chateado porque levou, né, uma bronca por conta de uma palavra ou coisa do tipo, e vai continuar, eu acho, tenho vivido isso, escolhendo fazer a troca do privilégio, né? A gente sabe que ser branco hoje, mesmo quem não é racista, tem privilégio. Então, fazer esse movimento de dar espaço a pessoas negras no lugar onde você está atuando é um exercício muito importante de ser antirracista. Tá certo, Lucimar. Muito obrigada pela tua fala tão amorosa, né, com todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná.